dos delegados de polícia com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, cujo presidente está ao meu lado, Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno. Desta forma, nós vamos dividir a presidência aqui por essa duplicidade de atenções para com o nosso público e com o nosso orador da noite, Dr. Marcelo de Lima Lessa, delegado de polícia, professor da Academia de Polícia de São Paulo e que será saudado, iniciando as nossas atividades, pelo diretor da Associação dos Delegados, Dr. Fernando Gonçalves de Mello. Doutor, primeiro, bom dia a todos, bem-vindos. E eu indago o doutor Gustavo, o doutor Genofre, se não é caso de convidarmos o colega secretário de Segurança para compor a mesa aqui, só para iniciar, não sei se... E nós temos uma extensão da mesa, aqui as cadeiras. Convidaria o secretário municipal da Segurança de Campinas, o nosso vice-presidente da Associação dos Delegados, doutor Abrão José. Por favor. Doutor, se o senhor quiser, inclusive, doutor Kfouri, pode ficar aqui onde eu estou. Eu só vou fazer a saudação e a gente já... Venha, doutor. Por favor, doutor. A foto só é mais bonita aqui. Vou levantar também. Então. E olha, eu também chamaria, Fernando, desculpem a sugestão, mas eu não posso deixar de observar aqui a enorme presença feminina e de observar que não temos representantes femininas aqui. Então, eu gostaria, honrosamente aqui, estou observando a nossa colega Maju, queria convidá-la para vir aqui, representando todas as mulheres que abrilhantam aqui o nosso evento também. Por favor. E eu gostaria também de representar uma representante da guarda também. Estou vendo ali a colega, pode se levantar, por favor? O inspetor Oséias. E o nosso querido inspetor Oséias, sem dúvida alguma, que foi também um dos artífices e idealizadores desse nosso evento aqui. Então, por favor, Oséias, venha ocupar aqui. Muito obrigado. Então, desculpe só a intervenção. Bom dia a todos novamente. É um privilégio fazer parte dessa mesa prestigiosa e fazer parte desse evento. Em nome da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, nós saudamos a todos. E eu gostaria brevemente de falar um pouco do professor Marcelo Lessa. O professor Marcelo Lessa, delegado de polícia aqui do Estado de São Paulo desde 1996, professor de Gerenciamento de Crises e Conduta Policial da Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra, graduado em Gerenciamento de Crises e Negociação de Reféns pelo FBI norte-americano, também cursou Controle e Resolução de Conflitos e Situações de Crise com Reféns no Ministério da Justiça, atuou no Grupo de Operações Especiais GOI e no Grupo Especial de Reação GER e no Grupo Armado de Repressão a Roubos Garra, todos aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Atualmente, ele é assessor direto da diretoria do The Inter 6 Santos. E eu tenho o privilégio de apresentá-lo e agradecê-lo, até porque fui seu aluno no curso de formação em 2008 e conheço a qualidade do professor, das aulas que já eram dadas de uma maneira brilhante em 2008 e que só evoluíram com o passar do tempo. Então, eu creio que vai ser um momento muito especial, um momento realmente de reflexão para todos nós aqui presentes. Muito obrigado, professor Marcelo Lessa.
Devolvo a palavra ao Dr. Genofre, apenas para verificar se é caso aqui de fazer mais algum comentário. Eu queria agradecer a presença de todos, esse auditório cheio, prestigiando aqui as nossas entidades e a satisfação de tê-los conosco. E as guardas municipais representam um papel muito grande na segurança pública nacional, e eu quero deixar aqui as minhas homenagens a esta guarda, que eu tive a satisfação de trabalhar após aposentado na Guarda Civil de São Paulo, dirigindo a sua escola de formação, e também na Secretaria Municipal de São Bernardo do Campo, como secretário adjunto da Segurança. Eu quero cumprimentar a todos, agradecer a presença e dizer que esta manhã, hoje, espero que seja uma manhã gratificante em informações, conhecimento e a certeza de que nós estamos no caminho certo, e que agradecer a realização desse evento com a colaboração do presidente da Conferência dos Guardas, o inspetor Oséias, que está aqui conosco, pela possibilidade da organização desse evento. Muito obrigado a todos. Passo a seguir a palavra ao Dr. Marcelo, que vai nos brindar com seus conhecimentos. Posso fazer só uma boas-vindas? Só das boas-vindas a ele. E quero também passar a palavra ao Dr. Gustavo, que é o nosso anfitrião. Nós estamos na casa dele, é o presidente da Associação dos Delegados, e a Academia de Letras só pode realizar as suas atividades graças a essa parceria com a Associação dos Delegados. Então, uma palavra ao doutor Gustavo Mesquita. Bom dia a todas e a todos. Eu vou até me levantar um pouco para falar. Na verdade, eu não poderia deixar apenas de dar as boas-vindas a todas as senhoras e aos senhores aqui presentes e dizer da minha admiração e do meu carinho que tenho, sempre tive, pelas guardas civis. Desde os meus idos de plantão policial, quando ingressei na Polícia Civil como delegado de polícia, sempre tive excelente relacionamento com os guardas civis que vinham apresentar ocorrências ali no meu plantão, e sempre tivemos uma sinergia muito grande, que sempre rendeu frutos muito positivos para a população atendida. Não foram raras as vezes que nos deparávamos com alguma situação de crime de autoria desconhecida, por exemplo, e com o auxílio dos senhores nós conseguíamos chegar à identificação da autoria, por exemplo. Então, realmente tenho enorme admiração, sou um entusiasta da municipalização da segurança pública, acredito que a municipalização da segurança pública é o futuro, e sou um entusiasta dessa sinergia constante entre Guarda Civil e Polícia Civil, rumo a uma segurança pública democrática que vise o resguardo e as garantias dos direitos individuais em prol de toda a população. A Guarda Civil, que não tenho dúvida, hoje possui, sim, caráter de polícia, caráter esse que foi explicitado pelo espírito da nossa Constituição Federal de 88, e depois corroborado pela Lei 13.022, de 2014, onde não restam mais dúvidas acerca do caráter e do poder de polícia das guardas civis. Aqueles que, por vezes, querem questionar essa natureza são os mesmos que, muitas vezes, argumentam que
a polícia deveria ser de ciclo completo, porque a polícia ostensiva deveria investigar também, porque quanto mais organismos policiais investigando, melhor para a população. Mas quando nós falamos que quanto mais organismos policiais fazendo também o policiamento ostensivo e preventivo, são esses mesmos que aí se levantam contrariamente. Então aí nós não podemos entender esse tipo de argumento que, no final, deixa claro o caráter corporativista de algumas dessas instituições, de algumas dessas pessoas. Não queremos aqui generalizar, mas o corporativismo vazio é sempre nefasto, é sempre ruim, é sempre contrário ao interesse público, que é aquele que nós devemos perseguir. Então, sem mais delongas, a grande estrela da manhã aqui é, sem dúvida, o nosso professor Marcelo Lessa, que eu tenho certeza que vai nos brindar com uma palestra muito enriquecedora, com conhecimentos importantíssimos sobre essa lei que influi diretamente na nossa atividade, na atividade da Polícia Civil, na atividade dos senhores, e sobre a qual pairam tantas dúvidas naturais. Professor Marcelo Lessa, que eu tive a honra também de ser aluno na Academia de Polícia, tenho certeza que estaremos aqui em excelentes mãos e será uma manhã muito enriquecedora a todos. Então, mais uma vez, as nossas boas-vindas. Para nós, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, é uma honra e uma alegria ver esta casa hoje tingida de azul marinho. Tá? Fiz questão de colocar também o meu terno azul marinho, em homenagem às senhoras e aos senhores. Então, os senhores tenham aqui sempre uma casa de amigos, uma casa de aliados. Tenham nos delegados de polícia e na Polícia Civil do Estado de São Paulo realmente verdadeiros aliados. Que estejamos juntos rumo a uma segurança pública cada vez melhor, mais humana, mais democrática para a população brasileira, para a população bandeirante. Muito obrigado a todos, sejam sempre muito bem-vindos, contem sempre comigo, contem sempre com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Agradeço preliminarmente pelo convite, presidente Gustavo, doutor Genofre, doutor Kfouri, nossos colegas que aqui estão. Espero que seja uma manhã proveitosa para todos nós, para que a gente possa enfrentar essa legislação que ela é nova, traz muitas dúvidas, e espero que a gente consiga chegar aí a alguns denominadores comuns e todos saiam aí um pouco mais preparados desse nosso bate-papo, que não vai ser uma aula, é um bate-papo sobre a legislação. A lei de abuso de autoridade ela é recente, ela é nova e ela é extensa. Tá? É uma lei muito grande e, por conta da limitação de tempo que a gente tem e o público-alvo, nós preparamos aí uma demonstração específica voltada para o trabalho da Guarda Civil. Então, a gente vai abordar alguns tópicos principais que são relacionados ao trabalho diuturno da Guarda Municipal. E nós vamos comentar ponto a ponto e, ao final, estaremos aí à disposição para qualquer tipo de indagação, qualquer tipo de pergunta que se faça necessária. Então, agradeço a presença de todos, espero que seja deveras proveitoso e vamos aprender juntos, que essa é a nossa função aqui na data de hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar aí a exposição, até para não se tornar muito cansativa. E a gente vai começar a falar preliminarmente da legitimidade de ação da Guarda Civil no contexto da segurança pública, que é o que se questiona, como o doutor Gustavo aí, bem ponderou. Existe um questionamento externo sobre a relação da Guarda Civil com a atividade de segurança pública, e é importante que a gente tenha em mente aí o que disciplina essa ação, o que legitima a ação da Guarda Municipal dentro do contexto da segurança pública brasileira. Então, primeiro ponto que a gente tem a analisar é a própria Constituição Federal. Então, o ponto bem importante que a gente puxa no artigo 144, parágrafo 8º, é o seguinte, que as guardas civis no Brasil, elas estão inseridas no capítulo da segurança pública na Constituição. Então, já é a tendência do legislador federal, do Constituinte, inserir as guardas municipais em ações voltadas para a segurança pública. Se assim não fosse, as guardas municipais estariam inseridas no capítulo dos municípios da Constituição Federal. Então, o primeiro ponto é esse. O que dá legitimidade de ação para o Guarda Civil no Brasil é o fato dele estar inserido no capítulo da segurança pública da Constituição, o que já tem um caráter
caráter que ela vai atuar em conjunto com as demais forças de segurança para o bem comum da sociedade. Então, o primeiro tópico está lá no artigo 144, parágrafo 8º, capítulo 3 da Constituição Federal. A Guarda Civil no Brasil, ela está inserida no título, no capítulo da segurança pública e não do município. Por conta disso, a gente já tem a primeira vertente de que a atividade dela, o foco principal é voltado para a área de segurança pública. Em segundo lugar, nós temos a questão do poder de polícia que foi aqui abordado. Muitas pessoas confundem poder de polícia com poder da polícia. Poder da polícia é uma abstração. Poder da polícia ele se confunde com as funções policiais que estão constitucionalmente previstas. Quando a gente fala em poder de polícia, a gente está falando de uma faculdade que é inerente à administração pública e a qualquer servidor público. Ou seja, qualquer guarda civil brasileiro tem poder de polícia. Isso é inerente. E onde isso está escrito? Na própria lei. Está lá no artigo 78 da Lei Federal 5.172 de 66, que define o que é poder de polícia. Ele é inerente àquela faculdade de administração pública, né, de obstar direitos individuais quando eles venham aí a se chocar com o interesse coletivo. Então isso é inerente a qualquer servidor da administração pública direta, estadual, federal ou municipal. Então essa questão é ponto pacífico. O poder de polícia ele é inerente ao guarda civil por conta de própria previsão legal. Não confundam poder de polícia com poder da polícia, que é, como eu disse, uma abstração que ela tem a ver com a finalidade de cada instituição policial. Então, poder de polícia é essa faculdade que todo servidor tem, inclusive o guarda civil. Onde isso está escrito? Nós acabamos de mencionar, artigo 78 da Lei Federal 5.172. Em terceiro lugar, nós temos a conhecida Lei Federal também, a 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais do Brasil. Ele veio a trazer e veio a legitimar essa ligação histórica das guardas civis com a questão da segurança pública. Ela traz uma série de requisitos e uma série de atribuições da Guarda Civil, inclusive aquela de efetuar a prisão de quem se encontra em flagrante delito e conduzi-lo à presença do delegado de polícia. Se eu posso executar essa ação, é óbvio que, por simetria, eu vou poder executar também ações similares, no sentido de executar pequenas diligências complementares para que a autoridade policial possa exerar sua decisão. Então também isso é implícito, está na legislação e também aí legitima o trabalho dos guardas civis no Brasil. Em quarto lugar, nós temos também a questão do próprio reconhecimento do Poder Judiciário, que em suas decisões tem reconhecido a Guarda Civil na condição de agente de segurança social, é um agente de defesa social. Nós temos aí alguns julgados, dentre eles a gente citou algum, ou seja, o próprio Poder Judiciário, nas suas decisões, já tem reconhecido que os guardas civis são agentes da autoridade, legitimados dentro do princípio da autodefesa social, que é inerente a qualquer servidor que atua na segurança pública, acessar a prática criminosa, que é a ação repressiva imediata, e apreender coisas e objetos do delito, que seriam aquelas diligências complementares que não se confundem com investigação, pessoal. Uma coisa é investigação policial, que é um ato complementar, outra coisa são pequenas diligências decorrentes da própria captura, que são inerentes à ação policial. Então o Guarda Civil ele está legitimado a executar esse tipo de ação, inclusive hoje com o respaldo do Poder Judiciário. E, em último lugar, a gente tem que reconhecer que o Guarda Civil ele detém autoridade por equiparação. Por quê? Quando a gente analisa o artigo 2º da Lei Federal 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade, ela legitima e reconhece que qualquer servidor público, inclusive municipal, ele pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Ora, se o Guarda Civil pode ser sujeito ativo de crime de abuso de autoridade, é porque a própria lei reconhece que ele tem autoridade. Então, isso também é ponto pacífico. Ou seja, nós analisamos esses 5 pontos, isso por si só espancaria, em princípio, qualquer tipo de alegação que o Guarda Civil não estaria inserido no contexto da segurança pública brasileira. Tá? Então, vencida essa parte, é uma exposição importante da gente fazer, até para poder conseguir dar continuidade à nossa exposição. É importante que todos tenham em mente essas questões para que a gente possa pacificar as ações que vão vir daqui por diante. Muito bem. Quais são as inovações que a Lei de Abuso de Autoridade trouxe? Como eu falei, a lei é extensa, nós vamos trazer os pontos principais, né, maiormente os voltados para a ação da Guarda Civil. Essa lei ela trouxe 2 tópicos novos que a lei anterior não tinha, e lei alguma no Brasil também tem. São 2 pontos importantíssimos que a lei trouxe, que servem até para trazer segurança jurídica para os policiais e segurança jurídica para a sociedade. O primeiro deles, está lá no artigo 1º, parágrafo 2º, ele fala o seguinte: as condutas descritas nesta lei, que é a lei de abuso,
constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente, ou seja, qualquer um de nós, com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. O que é isso? A lei de abuso de autoridade, ela só tem crimes dolosos. E o dolo tem que ser específico. Ou seja, se eu, guarda civil, executar alguma ação que não esteja eivada da intenção de prejudicar ou me beneficiar, ou ainda mais, agir por capricho, satisfação pessoal, egoísmo ou indiferença, eu não estarei praticando o crime por ausência de dolo. Então, a lei nova ela não prevê forma culposa. A gente não pratica abuso de autoridade por negligência, nem por imprudência, nem por imperícia. Nós temos que ter o dolo e não basta ser o dolo. Tem que ser o dolo específico de prejudicar, de espezinhar, de perseguir. Sem eles, o crime não existe. Então, é o primeiro ponto que a nova lei trouxe, que é a necessidade do dolo específico que a lei anterior não trazia. Em segundo lugar, nós temos a questão da divergência na interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas. Também não configura abuso de autoridade. Então, aquela questão, por exemplo, da Guarda Civil efetua uma captura, leva para a delegacia de polícia, o delegado de polícia efetua a detenção, faz o auto de prisão em flagrante delito, esse auto de prisão vai para o fórum, chega lá o juiz ou o promotor entendem que não houve crime. Nesse caso, se o delegado de polícia fundamenta a ação, ele está abrangido por conta aí do artigo 1º, parágrafo 2º. Por quê? Porque a própria lei de abuso reconhece, não é abuso de autoridade, a mera divergência na interpretação de lei ou avaliação de fato e prova. Ou seja, se eu delegado, se eu policial, executei uma ação, fundamentei, motivei o meu ato e demonstrei técnica e juridicamente por que eu fiz aquilo, isso por si só já extermina, já elimina a possibilidade de responsabilização. Por quê? Porque a divergência, ou seja, eu entendo desta forma e fundamentei, o senhor entende de outra e fundamentou, a mera divergência ela não configura abuso de autoridade. Então, a lei trouxe esses dois pontos novos, a gente chama esse ponto segundo, aí chama-se tecnicamente no direito, né, é a vedação do delito de hermenêutica, ou seja, hoje a gente pode ter mais liberdade na interpretação da lei, desde que fundamente o ato, sabendo que lá na frente, se houver uma mera divergência de entendimento, eu não vou ser processado ou acusado de abuso de autoridade. Então, são esses dois pontos principais que a lei trouxe, que é importante a gente conhecer. Muito bem, o artigo 9º, ele traz aí uma questão relativa ao dia a dia do trabalho policial. O que passa a ser crime a partir de agora? Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Detenção de 1 a 4. Notem que decretar medida de privação de liberdade alude a um crime próprio. Quem decreta no Brasil medida privativa de liberdade são duas autoridades, a policial, que é o delegado, e a judiciária, que é o juiz de direito. Eles que decretam essas medidas privativas de liberdade. O delegado de polícia decreta a prisão em flagrante e o Poder Judiciário decreta a ordem de prisão por condenação, a prisão provisória, enfim. Quando que isso passa a ser crime? Quando eu, delegado, autuo alguém em flagrante e manifesta desconformidade com as hipóteses legais. É aí que a gente traz a reflexão. Por que será que, às vezes, quando o guarda civil faz uma captura na rua, ele leva para a delegacia de polícia e o delegado não faz o flagrante? Por que será que ele faz essa avaliação? Porque a própria lei exige isso dele. Então é importante que a gente tenha em mente o seguinte: quando eu, delegado, recebo uma captura da Polícia Militar ou da Guarda Civil, eu analiso aquele contexto e verifico que não há possibilidade jurídica de converter a captura em prisão, eu não posso efetuar aquela prisão em flagrante sob pena de eu cometer o crime de abuso de autoridade. Então, isso ele está especificado na lei quando a gente faz a seguinte análise. Toda vez que um guarda civil efetua uma captura na delegacia, na rua, ele leva a ocorrência para o delegado de polícia. O delegado de polícia no Brasil hoje, para não incorrer em abuso, ele tem que analisar dois quesitos que são muito bem lembrados do professor Rafael Moraes, delegado de polícia, que nos prestigia aí também, juntamente com os trabalhos relacionados a abuso de autoridade. Ele fala que hoje o delegado de polícia ele tem que analisar dois requisitos. Primeiro, o temporal, e segundo, o probatório. Qual é o temporal? Está lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Ele tem que saber se o sujeito está em flagrante delito. Flagrante próprio, impróprio, ficto ou presumido. Ou seja, praticando, acabou de praticar, é encontrado ou perseguido, encontrado logo depois. Então ele tem que analisar esse contexto. Se a conduta apresentada está inserida aí, já é o primeiro passo para executar a prisão em flagrante. O segundo passo é o requisito probatório. Ou seja, eu tenho que comprovar
que existe a fundada suspeita de que aquela pessoa praticou um crime. Se não existir essa fundada suspeita, eu não converto a captura em prisão, registro a ocorrência em boletim de ocorrência e vou investigar inquérito policial. Eu não vou me omitir, gente. Eu vou registrar a ocorrência, só não convalido a prisão. Porque se eu prender alguém no Brasil sobre o qual não recai a fundada suspeita, eu vou estar agindo em desconformidade com as hipóteses legais. Que hipóteses são essas? Do 304 e do 302. E aí, tecnicamente, eu posso, por simetria, sofrer aí uma acusação, ainda que indireta, eu posso me defender, mas isso pode ser questionado como possível abuso de autoridade. Então, essa é a primeira vertente. Por que que as prisões ou as capturas que eventualmente eu levo na delegacia não são convertidas em prisão em flagrante? Porque o delegado de polícia no Brasil, ele tem que fazer esse juízo de tipicidade, esse juízo de valoração de prova, para saber se existe a situação do flagrante, que está lá no 302, que são 3 hipóteses, tá? E se existe, além disso, a fundada suspeita da prática de crime. Se houver suspeita, já não tem condição. Se houver mera suspeita, também não, porque a lei usa o quê? Fundada suspeita. Fundada suspeita, a gente tem um contexto probatório totalmente desfavorável ao sujeito. Isso existe, o delegado fundamenta a prisão e aquela captura que vocês fazem na rua é convertida em prisão em flagrante. Então, essa é a primeira explicação. Ou seja, nem toda captura é convertida em prisão em flagrante. Por quê? Porque o delegado de polícia tem que analisar esses 2 quesitos. Analisou os 2 quesitos, a coisa flui. Não estão presentes, registro em boletim de ocorrência e o fato segue apurado em inquérito policial. Então, isso, pessoal, já fica a primeira vertente, o primeiro aviso para que a gente tenha aí essa noção que isso agora passa a ser crime no Brasil. Em segundo lugar, a gente tem o artigo 13. Né? Constranger preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Olha o perigo. É o que a gente tem visto por aí, olha, agora não pode mais mostrar a imagem de preso. Nós vamos verificar, tecnicamente, como é que a coisa funciona, até para que a gente entenda como aquilo efetivamente foi buscado pelo legislador. Muito bem. Quando a gente fala em constranger preso ou detento, se a gente for buscar o conceito técnico de preso ou detento pelas resoluções da ONU, preso é o condenado, e detento é aquele que já deixou de ser capturado, o delegado converteu a prisão e está detido. Está autuado em flagrante, seria esse. Só que nós não sabemos como a jurisprudência vai se comportar. A gente não sabe como ela vai interpretar os termos preso ou detento. Então a gente vai adotar essa cautela, inclusive para quem? Para o capturado. Aquele que na rua a gente deu voz de prisão e está levando para a delegacia. A gente não sabe como a jurisprudência vai se comportar, se eles vão ampliar esse conceito, então eu vou me precaver. Eu vou agir isso também com relação ao capturado. Ou seja, nenhum guarda civil em sã consciência vai exibir alguém usando violência ou grave ameaça. Só que o perigo da lei está ali onde está em vermelho, ou seja, redução de capacidade de resistência. E há a presunção de quem está capturado está com a capacidade de resistência reduzida. Então, por conta disso, a gente tem que tomar cuidado com o nosso capturado da rua. Muito bem, o que passa a ser crime e o que não é crime? Para a gente tentar entender a coisa. Primeiro, acompanhamento midiático em via de acesso público. Então, o guarda civil efetua a captura, está pegando o sujeito, encaminhando para a viatura ou encaminhando para a delegacia. Nesse meio tempo, a imprensa vai lá e filma, ou o jornal vai lá e fotografa e exibe a imagem do sujeito. O guarda civil vai ser acusado de abuso de autoridade? Não, por quê? Porque o acompanhamento midiático em via de acesso público ele é não controlado. O guarda não tem como buscar aquilo, porque a imprensa no Brasil ele é livre. Então ela vai efetuar a fotografação e o guarda não vai ser responsabilizado. Isso porque a via de acesso não é controlada. Então é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Peguei o sujeito, capturei. Olha, a imprensa fotografou. Será que eu vou ser preso por abuso de autoridade? Não, porque vocês não têm dolo específico de exibir a imagem daquele sujeito. Ela foi capturada na via pública, onde a gente não tem o controle absoluto. Interpelação da mídia, independência de acesso não controlado. Pegamos o sujeito capturado, entramos com ele na delegacia, estamos no átrio do plantão e vamos apresentar para o delegado. Nesse meio tempo, a imprensa está lá aguardando a apresentação do sujeito, fotografa, filma e exibe. O guarda é mostrado lá exibindo o sujeito. Nesse caso, o guarda vai ser acusado de abuso de autoridade? Não também, porque a dependência não é de acesso controlado. Ou seja, o átrio da delegacia, ele é público, ele é de acesso público. O delito em tese pode existir. Se eu for para a minha sala particular, chamar a imprensa e exibir o sujeito, aí a coisa muda de configuração. Então, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: quando o acesso é controlado,
a gente pode ter esse tipo de interpelação. Quando o acesso é público, nós não temos como controlar esse tipo de ação. Tá? Na sequência, exibição forçosa do detido. O que pode ser abuso de autoridade? Então, o guarda efetua a captura, estaciona a viatura em frente à delegacia, tira o sujeito. O sujeito está algemado, está encaminhando ele, a imprensa está na frente da delegacia. De repente, o guarda, no meio da condução, ele para, puxa a cabeça do cara e fala, é esse aqui. Aí, ele está com a capacidade de resistência reduzida e aí pode ver a imputação do crime de abuso. Então, é uma cautela que a gente tem que ter. Pegou o preso, está algemado, ele vai ser encaminhado para quem de direito para a autoridade. Se a gente fizer uma exibição forçada, a gente pode esbarrar no tipo penal. Tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter aí também. Divulgação de foto em rede social. É o troféu. Então a gente efetuou a captura, ó, pegamos aquele cara que a gente estava atrás, a gente vai lá, tira a foto, põe no Facebook, põe no Instagram, põe em tudo quanto é lugar. O sujeito está capturado, ele está com a capacidade de resistência reduzida e ele teve a imagem dele ou parte do corpo exibido a quem? A curiosidade pública. Notem que a curiosidade pública é elementar do tipo. O que é curiosidade pública? É quando a gente tem um sem número de acessos de pessoas que só querem saber quem é e o que fez. Então, por exemplo, não tem problema, vamos pegar o cara, vamos botar um emoticon no rosto dele, uma carinha, uma coisinha, alguma coisa. Não adianta. Por quê? Porque a lei ela fala em exibir-se ou parte do corpo. Colocou parte do corpo do sujeito, ligou que ele é a pessoa, pode haver imputação de abuso de autoridade. Então, o melhor é, nesse momento, não ter vaidade, a gente comemorar entre nós que houve uma captura exitosa, nós prendemos um grande marginal, mas não há necessidade de exibição, salvo nas hipóteses legais. Última questão. Divulgação de foto de interesse policial. Está tendo muita discussão em relação a esse tipo de ação. Então a gente está, por exemplo, fazendo uma grande investigação, nós temos um sujeito que é suspeito de executar aquela ação e nós precisamos do apoio da comunidade. A gente sabe que pela Constituição a segurança pública é direito e responsabilidade de todos, inclusive da população. Então a população ela pode me achar a encontrar aquela pessoa que está sendo procurada pela polícia. Nesse caso, quando a gente faz uma divulgação de foto de interesse policial, não tem dolo de prejudicar ou executar a ação por capricho ou indiferença. Por quê? O interesse ele é público. Quando o interesse deixa de ser particular, eu estou exibindo para me exibir porque eu efetuei a prisão. Quando ele torna-se público, olha, nós precisamos encontrar esse indivíduo, porque ele é um indivíduo acusado de vários crimes sexuais contra menores, nós precisamos efetuar a prisão, e há a colaboração da população. Nesse caso, o interesse é público, não tem dolo, não há crime. Então essa é a tendência que se busca com relação à exibição de imagem, de foto para interesse policial. É bem diferente da gente efetuar uma prisão, eu chamar uma coletiva de imprensa e exibir todo mundo perfilado, lado a lado. Aí eu poderia esbarrar no tipo penal, porque não tem a necessidade de eu divulgar a imagem daquela pessoa. Tá? Então aí esse é o artigo 13 e a gente tem aí esses comentários com relação a ele. O artigo 13 também, ele tem outros tipos que são interessantes. Vamos lá. Constranger preso ou detento, já sabemos a diferença, né? Se a gente for buscar lá pelo conceito da ONU, preso é o condenado, detento é o que o delegado converteu, mas a gente não sabe como vai ser se posicionado a jurisprudência, então a gente vai tomar cuidado também, inclusive com o capturado. Mediante violência, grave ameaça ou redução de capacidade de resistência, que é o nosso perigo. O sujeito que está capturado, ele está com a capacidade de resistência, então é aí que mora o perigo. Tá? A. Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Olha como isso é subjetivo. Situação vexatória é humilhação. Humilhar o capturado. Se eu humilhar o capturado gratuitamente, graciosamente, para me vangloriar, eu posso estar incorrendo em crime de abuso de autoridade. Tá? Ou constrangê-lo, efetuar, passar com que ele passe por algum constrangimento, não autorizado em lei. Notem que a própria lei dá a resposta. Constrangimento, qualquer capturado vai passar por constrangimento. Ele pode ser algemado, ele vai ser transportado em veículo de transporte de preso, ele vai ser autuado em flagrante, ele vai ter a liberdade privada. Então esse constrangimento é de natureza legal. O preso pode ser constrangido. Quando? De maneira legal. O constrangimento ilegal é que passa a ser punido pela nova lei. Opa, não está disparando. Deu um probleminha técnico aí. Vamos tentar no manual?
enquanto isso? Acho que foi o primeiro. Vamos lá. Bom, repetindo, a legislação ela fala em preso ou detento, mas a gente, por extensão, vai ter a cautela com o capturado, que é aquele que a gente deu genericamente voz de prisão na via pública. Então é a primeira cautela que a gente tem que ter. Opa, foi um pouquinho a mais. Constrangimento legal. O uso de algema, por si só, é um constrangimento. Só que ele é um constrangimento legal. Legal a partir do momento que eu observo que está no Decreto Federal 8858 de 2016. Ele disciplina o uso de algema no Brasil hoje. Qual é a cautela que o guarda civil tem que ter? Nós tínhamos um dispositivo específico na nova lei de abuso que criminalizava o uso de algema em situações excepcionais. Esse dispositivo foi vetado. Só que ele foi vetado, mas continuou o artigo 13, inciso 2º. Ou seja, o uso irregular de algema ele pode ser entendido como um constrangimento não autorizado em lei. Que lei? A gente tem aí a legislação que apura o uso de algema. Quando que se algema alguém no Brasil? Resistência ativa, quando a gente tem a fundada suspeita de que o indivíduo pode esboçar reação ou fuga, e a gente tem que fazer essa justificativa por escrito. Se nós não justificarmos por escrito, o ato vai poder ser questionado. Então, a primeira coisa que a gente tem com relação ao uso de algema, efetuou o uso de algema fora das hipóteses legais, isso por simetria pode ser entendido como um constrangimento não autorizado em lei, embora o artigo original que previa isso foi vetado, mas a gente tem que ter a cautela no dia a dia, porque a gente não sabe como o judiciário vai se posicionar com relação a isso. Transporte veicular de preso. O que a legislação brasileira fala com relação a transporte de preso? A gente tem uma lei federal, a 8653, é uma lei um pouco antiga, mas ela diz o seguinte: é vetado no Brasil que o preso seja transportado em compartimento fechado de viatura, sem iluminação suficiente e sem ventilação. Isso, se a gente transportar numa viatura que não tenha isso, tecnicamente poderia ser um constrangimento não autorizado em lei. Então é algo que a gente tem que ter cuidado também com relação ao transporte de preso em compartimento fechado de veículo policial. É uma lei que poucos conhecem, tá? Mas ela existe. Se existe, é importante que a gente tenha aí a observância com relação a ela. Pode ser um constrangimento não autorizado em lei, tá? Busca em mulher e homem transexual detido ou preso. Muito bem. A gente tem a dúvida aí que pode surgir no nosso dia a dia, na atividade policial, como agir com relação ao homem transexual ou à mulher transexual. A mulher transexual, pessoal, é o homem biológico que transpõe o sexo oposto, e a mulher transexual, tá, é o homem biológico que transpõe o sexo oposto. Como é que a gente vai atuar com relação a esse tipo de atividade? Hoje a gente tem legislação federal e estadual que faz com que a administração pública reconheça a identidade de gênero das pessoas. Então nós temos que respeitar. Se por conta dessa legislação a gente tem esse respeito que é geral, por simetria a gente também vai observar esses preceitos durante o dia a dia da atividade policial, principalmente nas ruas. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, preocupada com esse tipo de questão, ela nos seus manuais ela disciplinou esse tipo de ação. Então ela prevê o seguinte: no caso da mulher transexual, a busca preferencialmente deve ser feita por uma policial feminina, salvo quando a compleição física da mulher transexual for elevada e poder gerar um perigo para aquela policial feminina. Seria uma exceção. Já a busca no homem transexual, a gente vai fazer a busca por outra mulher, tá? Que é o que a gente tem a legitimidade, já que é previsto em lei, que está no artigo 244 do Código de Processo Penal. A gente tem uma mulher biológica que transpõe o sexo oposto. Então a gente tem uma mulher, a busca é feita também por outra mulher. Tá? Então a gente tem os manuais do Senasp que autorizam isso, e a gente, com isso, observando esses princípios, a gente vai estar evitando incorrer em qualquer tipo de constrangimento previsto em lei. Tá? Busca processual preventiva em investigado. A busca processual é aquela do artigo 244, quando a gente tem a fundada suspeita de que a pessoa está de posse de objeto que constitui o corpo de delito, papel que constitui o corpo de delito, e a busca preventiva é aquela que decorre do poder de polícia da administração. Tá? Então aquela que a gente está andando na via pública, vê uma pessoa de mandada com alguém numa situação estranha, ela está esboçando nervosismo, a gente faz uma abordagem preventiva. Isso não é legitimado pelo Código de Processo Penal, mas é legitimado pelo poder de polícia da administração pública. Tá? Então essa
busca ela continua válida, desde que a gente faça de maneira motivada e maneira fundamentada. Uso de algema em empresa parturiente. Pode ser que a Guarda Civil, em alguns municípios, auxilie em transporte de preso. É importante que a gente conheça as restrições com relação a isso. A lei brasileira ela veda o uso de algema na parturiente do caminho ao hospital, durante o parto ou no retorno. Então, nesse momento, é vedado o uso de algema. Se a gente aplicar, nós podemos aí incorrer num constrangimento não autorizado em lei. É bom que a gente saiba até onde ir. Uso de algema em criança infratora. Será que a gente pode algemar uma criança infratora? Em São Paulo, nós temos aí a resolução SSP 7290, que ela disciplina o seguinte: a criança infratora, ou seja, de 12 anos incompletos, ela sequer poderia ser encaminhada para a unidade policial. Quem apura e quem atua é o Conselho Tutelar, que vai dar ele a medida protetiva. Então, caberia à unidade de polícia judiciária atender o menor infrator no caso do adolescente. Então, se a gente não vai encaminhar para a unidade de polícia judiciária, tampouco seria possível a utilização de algemas. Vão ter situações excepcionais? Pode ter, cada caso é um caso, mas desde que exista a justificativa e a motivação, a gente estaria eximido de praticar o delito em questão. Tá? Uso de algema em adolescente apreendido. Pode algemar adolescente? É uma questão que a gente tem corrente aí, sempre fica na dúvida. A lei brasileira não proíbe o uso de algema em adolescente. O que a lei brasileira proíbe? Proíbe lá no artigo 178 o quê? O transporte de adolescente em compartimento fechado de viatura em condições atentatórias à... Som. Acho que agora acho que foi. Então, o que a lei veda, pessoal, é o que a gente falou. A condução de adolescente apreendido em compartimento fechado de viatura policial, ou seja, no local de transporte de preso, em condições atentatórias à sua dignidade. Isso é a única coisa que o Estatuto do Adolescente veda. O uso de algemas ele não é vetado. Inclusive, em São Paulo, na Vara da Infância e da Juventude, ele é disciplinado pelo Poder Judiciário como o adolescente infrator é conduzido algemado. Quais são as regras? A mesma da legislação federal. Ou seja, esboçou resistência, infrator conhecido, pode esboçar reação, já esboçou fuga, são aquelas situações subjetivas que a gente vai justificar por escrito e usar a algema. Tá? Então, em criança, a gente vai evitar, até por conta que ela nem é encaminhada para a unidade policial, já o adolescente, ele é atendido pela Polícia Civil, e aí, existindo as situações legais, a gente pode efetuar a algemação sem problema algum. Algema e busca em idoso preso ou detido. Como é que fica a relação o idoso? A gente tem o Estatuto do Idoso e ele veda que o idoso seja submetido à humilhação. Então, o que vigora para o guarda civil? A gente sabe que o idoso pode praticar crime, pode praticar infração penal. Então, a gente vai pegar por simetria o que a legislação diz. Se ele não está esboçando resistência, se ele não vai esboçar reação com relação à equipe, se ele não vai esboçar a situação de fuga, eu não preciso algemá-lo. Se eu precisar algemá-lo, eu vou justificar por escrito. O idoso alquebrado, ou seja, aquele que não tem capacidade notória de não vai reagir, se a gente fizer a algemação sem a justificativa, nós podemos aí incorrer num constrangimento não autorizado a preso. Tá? Abordagem em busca em pessoa presa detida com deficiência. O deficiente físico também pode praticar infração penal. A gente sabe que no dia a dia, não raro, a gente pode ver pessoas nessas condições que podem praticar crimes. Ou seja, podemos algemar, podemos fazer a busca no deficiente físico. A Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, preocupada com essa questão, ela disciplinou essa ação e hoje nós temos técnicas específicas para efetuar busca pessoal, por exemplo, em cadeirante. Então, por exemplo, a gente pega um cadeirante que é suspeito da prática de uma infração penal, nós temos hoje técnicas na academia de polícia que disciplinam como a gente vai efetuar essa busca sem gerar qualquer tipo de constrangimento. Tá? Se ele tem condição de erguer o braço, ele puxa o braço, se levanta, a gente faz a busca por trás. Se ele não tem condições de mexer o braço, a gente pede para que ele cruze. Um policial vem por trás, cruza, ergue ele, um segundo faz a busca por baixo. Isso tudo de maneira a evitar constrangimentos desnecessários com relação ao deficiente. Tá? Ato de apontar arma para o suspeito. Então, não raro, hoje todo mundo tem celular, hoje todo mundo filma. Olha, a guarda foi me abordar e apontou uma arma para mim. Será que isso é abuso de autoridade? Pessoal,
constrangimento não autorizado em lei ele é subjetivo. Quando a gente fala em apontar arma para suspeito, geralmente quando a gente aponta arma para alguém é uma situação de reação direta. Tá? Então a gente tem que ter muita cautela e bom senso. Durante uma abordagem, posso apontar arma para alguém, segundo a Senasp, não há qualquer tipo de restrição, mas nós temos uma portaria do Ministério da Justiça, da Secretaria de Direitos Humanos, que é essa que está aí, a 4226, ainda estou enxergando um pouquinho de longe, ela é aplicável no âmbito federal, mas por simetria, pode ser aplicada também em âmbito estadual. Ela diz que não é recomendável o ato de se apontar diretamente a arma para um suspeito durante uma abordagem, salvo se ter uma reação direta. Recomenda-se que a gente faça a interpelação, no caso de suspeita, com a arma em 45 graus. Por que eu faço em 45 graus? Se houver uma recalcitrância, eu tenho como elevá-la em 90 e iniciar uma nova graduação de força. Se eu já aponto em 90, eu não tenho essa graduação, eu vou ter que partir para uma situação mais extrema. Então, o ideal seria a arma em 45 graus durante uma abordagem convencional, sem risco direto. A pessoa cedeu, vai sofrer lá os procedimentos legais, não há problema. 90 graus a gente deixa para situações extremas de confronto direto, quando a gente não vai ter essa graduação de força para utilizar. Tá? Então isso aí é só uma dica que a gente tem com relação a essa portaria para procedimento que é dado aí durante o dia a dia. Busca com as mãos sobre a cabeça do suspeito ela é permitida. A lei brasileira ela não disciplina como a busca deve ser feita, ela executa as condições e situações em que ela é autorizada. Mas como ela é feita, isso fica a critério de cada organização policial. A gente tem a busca direta, que é feita através de mão, contato de mão, e a gente também tem a busca indireta, que a gente usa equipamentos tecnológicos, detector de metal, portal, tudo aquilo também é qualificado como busca indireta, e isso não está na lei. Então a lei ela disciplina o quê? Quando que eu posso efetuar a busca, mas ela não disciplina em que condições, como eu posso executá-la. Isso fica a critério também dos policiais. O critério das mãos sobre a cabeça ele é um padrão, até para que a gente tenha um controle de mãos do suspeito e possa fazer a busca sem qualquer tipo de problema. Busca de suspeito contra a parede. Pô, a guarda chegou, me fez lá uma busca, me jogou na parede. É necessário? A busca com anteparo, ela é uma busca necessária quando a gente tem vários suspeitos e a gente tem essa possibilidade. Quando a gente tem um local que não tem anteparo, um parque público, uma praia, um local que a gente não tem, é mão sobre a cabeça. Tem anteparo? A gente prefere anteparo até para tirar momentaneamente o equilíbrio, tentar ter um pouco mais de segurança durante a aproximação, porque a gente não sabe quem é aquela pessoa, e efetuar a ação sem qualquer tipo de constrangimento. Tá? Então a busca do suspeito contra a parede ela é permitida, desde que motivada e justificada. Busca de suspeito com joelho. Posso colocar a pessoa de joelho? A lei também não impede, pessoal. Só que nós devemos, pelo bom senso, usar a busca de joelho no caso do transgressor conhecido, ou aquele que fugiu, esboçou reação, ou ele tem uma superioridade física com relação ao policial que está executando. Então, nesse caso, a gente faz uma avaliação de local e coloca as pessoas de joelhos. Tá? A lei também não veda, mas a avaliação ela deve ser feita no local, quando ela é necessária ou não. Busca em decúbito ventral. Vamos deitar a pessoa. Será que a gente coloca sempre uma pessoa deitada quando vai abordar? Não. Isso pode ser um constrangimento. Então a gente vai adotar como regra a busca com anteparo ou as mãos sobre a cabeça. Deitado, criminoso conhecido que esboçou fuga ou reação ativa. Esse caso, a guarnição tem que se preservar, o indivíduo é colocado no chão, é feito o controle de contato dele, é feita a busca pessoal, algemação ou liberação, dependendo do tipo de ocorrência. Tá? Então a gente tem que avaliar no cenário. Qual é o tipo de ocorrência que eu estou implicado? Indivíduo resistente ou indivíduo passivo? Faço mão sobre a cabeça, com anteparo, joelhos ou deitado. Avaliem o cenário com bom senso e executem aquela ação. Porque depois, quando vocês apresentarem a captura na delegacia, o sujeito vai ser alegado que foi jogado no chão, vocês vão ter que justificar. Tá? Então, quando for ter que colocar a pessoa em decúbito ventral, a gente tem que ter uma justificativa plausível para isso. O crime de desacato foi revogado? A gente costuma dizer, pô, agora com a lei de abuso pode desacatar. Não foi revogado. Ele continua em vigor e a pessoa que desacatar o funcionário público no exercício da função, ela pode ser capturada e levada para a delegacia de polícia. O crime de desobediência foi revogado? Também não. A lei de abuso não revogou o crime de desobediência e continua sendo crime desobedecer a ordem legal de funcionário público. Entendam, ordem legal. Tem que ser baseada em princípio legal, não é a ordem subjetiva, não é a ordem que eu dei porque eu quis. Ela tem que ter um amparo legal. Se não tem amparo legal, a pessoa não está obrigada a acatar. O crime de resistência ativa foi revogado? Não.
que é a resistência ativa? É aquela que está no Código Penal. É aquela que eu oferto violência ou grave ameaça contra o funcionário competente para executá-la. É diferente da resistência passiva. Resistência passiva é daqui não saio, daqui ninguém me tira. A resistência passiva ela pode configurar o crime de desobediência, mas não o de resistência. Resistência é quando eu oponho violência ou grave ameaça com relação ao policial competente para executar aquela ação. Também não foi revogado, a pessoa continua sendo passivo de captura. Posso usar a força para repelir uma agressão física injusta pela lei de abuso? Óbvio que pode. A lei continua autorizando o uso de força legal para a gente executar ações. Que força, pessoal? Está aí, ó. Qual é o nível de força que eu devo usar? Depende da recalcitrância. Pode ser desde a presença física passiva, o ato do guarda civil se apresentar uniformizado, já pode ser um tento. O cara falou, o guarda está aí, né? Parou, cessou o comportamento. E pode ser no nível extremo, eu uso de força letal. Se aquela força letal for utilizada contra o guarda civil, ele está autorizado a empregar o mesmo nível de força para fazer cessar a resistência. Então, qual é a fórmula mágica do crime de resistência de uso de força? Dependendo do nível de recalcitrância. Quanto mais resistência eu tiver, mais força eu vou operar, até eu vencer a resistência. Agora, venci a resistência, parou a força. Se eu continuar, aí vem o que a lei chama de excesso. E aí, pelo excesso, eu posso ser punido. Vou ser processado por abuso de autoridade em razão disso? Não. Se eu estiver dentro dos parâmetros legais, usar a força dentro do contexto que foi previsto, não há possibilidade de eu ser processado por abuso por ausência de dolo. Eu tenho que justificar qualquer tipo de ferimento no capturado se disso decorrer de um ato de resistência ativa dele. É a chamada lesão de resistência, ou seja, quando ele está lesionado, mas aquela lesão adveio da própria ação de resistência dele. Ah, o preso está machucado, é abuso? Não. Essa lesão é decorrente do quê? Da resistência do preso. Se ele resistiu de ofício, aquela lesão é acreditada somente a ele e não ao policial que executou a ação. E se eu usar de violência desnecessária? Olha só que interessante. A lei de abuso de autoridade antiga, que foi revogada, ela previa como crime usar de violência de agressividade, né, violência desnecessária com relação à pessoa sob custódia. A lei nova, ela não tem um dispositivo que fale de violência. Ela não fala nada se eu agredir uma pessoa. Se eu agredir lá, me exceder na agressão, está na lei de abuso? Não está. Incrivelmente não está. Então a ideia que se tem agora é de que o policial que se exceder no uso de agressão, usar de violência, ele pode ser processado pelo artigo 322 do Código Penal, que é o crime de violência arbitrária. Entendia-se que ele estava revogado, tinha uma grande vertente que não entendia, e hoje a tendência é que isso seja aplicado no caso de agressão ou de lesão decorrente de crime de abuso de autoridade, porque a própria lei de abuso, por si só, ela não pune esse tipo de conduta. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazer durante sua detenção ou prisão. 6 meses a 2 anos. Bom, será que eu vou agora efetuar uma captura, peguei o sujeito na rua, meu nome é fulano de tal, eu sou guarda civil, classe distinta, trabalho em tal, tenho que fazer isso? Não há necessidade. O espírito da lei não é esse. O espírito da lei é vedar o anonimato da captura. Então, vamos lá. Uso contínuo de tarjeta durante a captura é o recomendável. A partir do momento que eu estou com a tarjeta me identificando, já é uma presunção legítima de que eu estou identificado. Então, isso por si só, já ele diria a prática criminosa, eu já não estou praticando o crime de abuso de autoridade, ninguém pode me acusar desse tipo de ação. Em segundo lugar, identificação no boletim de ocorrência. Ora, o que a lei veda, pessoal? Eu não me identificar da captura, o sujeito não saber quem o prendeu. Isso vai ser legitimado a hora em que vocês apresentarem a ocorrência na delegacia. O delegado vai avaliar, ele tem 2 caminhos. Quais são? Ou ele convalida a captura em prisão e faz o flagrante, ou ele vê que não estão presentes os requisitos temporais e probatórios, registra o boletim de ocorrência e vai investigar inquérito. Não vai deixar de ser tomada a providência. Só que nesse caso, o condutor, que é o guarda civil, ele vai ser identificado nas 2 situações. Tanto como condutor da prisão ou como condutor da ocorrência. Havendo essa identificação no boletim de ocorrência, não há crime de abuso de autoridade também. Tá? Se há identificação no boletim de ocorrência, há também no auto de prisão em flagrante, porque no próprio ato que o sujeito é interrogado, ele é cientificado quem está executando o interrogatório, que é o delegado, e quem executou a prisão dela, que é o condutor supraqualificado. Então isso aí fatalmente vai ser bem difícil de acontecer, mas é importante que o guarda civil, quando estiver apresentando uma ocorrência na delegacia de polícia, que envolva o indivíduo com privação de liberdade, ele sempre atentar para o escrivão de polícia, não olvidar de consignar que ele foi o autor da condução, para evitar que haja aí uma alegação de abuso posteriormente. Artigo 20.
impedir, sem justa causa, entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Detenção de 6 meses a 2 anos. Olha só, o que pode acontecer? A gente que já trabalhou na rua sabe que acontece de tudo na rua. Então eu posso efetuar a captura de um sujeito, estou capturando o cara, algemando, colocando na viatura, aí se apresenta alguém, eu sou advogado dele, eu quero conversar com ele, eu quero falar, escuta, e agora se não deixar eu falar, é abuso de autoridade, nós vamos para a delegacia e vai sobrar para todo mundo. Será que é assim, pessoal? Olha só o que a lei diz. Impedir sem justa causa. Tem que ser de maneira injustificada. Eu não vou parar a minha ocorrência e vou exibir o preso e colocar a guarnição em risco para parar para ele se entrevistar com o advogado. Isso em primeiro lugar. E em segundo, essa entrevista ela tem que ser pessoal e reservada. Como é que nós, na via pública, vamos assegurar para um preso se entrevistar com um advogado de maneira reservada? É fácil isso? É quase que impossível. Então, pessoal, como é que a gente vai tentar agir nessas situações? Em regra, essa entrevista ela deve ser na delegacia de polícia. Ou seja, a pessoa pode ter o contato, o advogado pode ter o contato visual ou verbal com o cliente dele. Qual que é a obrigação do guarda civil? Evitar que aquilo se estenda, até para não gerar um perigo abstrato com relação às pessoas que lá estão, comunicar ao advogado que o sujeito está sendo encaminhado para tal delegacia de polícia e lá de maneira reservada, como a lei diz, ele vai poder se entrevistar com o cliente dele. O que não pode é omitir. Está aqui o sujeito, ele está sendo capturado por tal infração penal, ele está sendo encaminhado para a delegacia X à disposição da autoridade e lá o senhor vai poder se entrevistar reservadamente com ele. Não esqueçam dessa palavra, reservado. A lei não impede, olha, é crime não deixar o advogado falar com o sujeito. Não é isso. Ela está impedindo a entrevista pessoal de maneira reservada, não é o que vocês vão fazer. Tá? Lembrando que o advogado ele tem direito de se comunicar com o preso, tá? Em qualquer estabelecimento civil que ele está apreendido, é o caso da delegacia de polícia. Tá? Muito bem. Como eu falei, na rua, pessoal, esse contato ele tem que ser excepcional. Se não for expor em perigo a guarnição e a população. Então, por exemplo, reservado. Olha, o único espaço reservado que eu teria aqui é eu abrir o compartimento de preso, ele está aqui reservado, eu me afastar e deixar o senhor ali falar. Vou fazer isso? Jamais. Por quê? Compartimento de preso, às vezes a gente tem um equipamento que fica lá, escudo, alguma coisa da guarnição, eu não vou expor aquilo e eu não vou deixar uma pessoa que acabou de ser capturada ficar sem vigilância sob pena dela escapar. Então, pessoal, não criem problemas com relação a isso, tá? Não fiquem atormentados, não fiquem atemorizados. O advogado se apresentou, bom dia, boa tarde, doutor, seu cliente está sendo capturado por tal infração penal, está sendo encaminhado aqui pelo 1º Distrito Policial, lá o senhor vai ter a possibilidade de se entrevistar reservadamente com ele. O senhor nos dê licença que a gente tem que efetuar a condução do preso. Entenderam? Então, não é impedir. Ele vai ter acesso, ele vai ter contato, só que vocês não vão poder ser acusados de crime de abuso por não ter permitido naquele momento a entrevista reservada, até porque vocês não têm condições fáticas de executar aquele tipo de ação. Tá? No caso de interpelação de advogado, via a negativa de ser justificada no boletim de ocorrência. Olha só. Caso tenha algum tipo de problema na rua, com relação a esse fato que eu acabei de relatar, o que é importante? O Guarda Civil mencionar essa diversidade no seu relatório e solicitar para que aquilo seja consignado também no histórico do boletim de ocorrência. Ou seja, que houve a apresentação de alguém que se apresentou como advogado. A gente sabe que a apresentação formal do advogado ela demanda a sua identificação formal da OAB, que é feita na delegacia de polícia, e que não foi naquele momento cedida a entrevista pessoal reservada por ausência de situação fática legal. Ou seja, vocês não tinham como executar aquele tipo de ação. Isso vai preservá-los futuramente, tá? Lembrando que o crime de abuso, como eu falei, só ocorre se a gente vê a intenção inequívoca de prejudicar o preso, que não é o caso, tá, pessoal? Então fica a dica para vocês, isso pode acontecer no dia a dia da rua, é ter bom senso, não virar parte, não questionar, não arrumar mais um problema, é cessar aquele problema e passar a parte para a delegacia de polícia. Continuando, olha só, uma coisa que vai pegar em vocês também. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Cela esquece. Vocês não vão trabalhar com cela porque o trabalho de vocês é na rua. Só que vocês têm um problema chamado espaço de confinamento. Esse espaço de confinamento, onde que é, pessoal? No compartimento de preso de viatura. Então, olha o perigo. Colocar pessoas de ambos os sexos no mesmo compartimento agora passa a ser crime de abuso de autoridade. E a lei continua. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela, e é só cela. Então esquece vocês, aí já não vai ser com vocês. Na cela já na delegacia, mas é bom que vocês saibam. Na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade. Então, por exemplo, agora, se eu pegar um adolescente e colocar o maior na mesma cela da delegacia, eu já cometo o crime de abuso de autoridade.
vocês apaguem isso e só lembrem do espaço de confinamento. Vocês sabem que a partir de agora, abriu o compartimento de preso, colocou em um homem ou uma mulher, chegou na delegacia, aquilo abriu, houve prova testemunhal, houve oferta daquela ação, há a possibilidade de vocês incorrerem no crime de abuso de autoridade. Muito bem, expressão preso, não sabemos. Quando a gente fala em preso, é o condenado. Só que nós não sabemos, insisto, como a jurisprudência vai se condicionar com relação ao conceito de preso. Então, a cautela é para quem, pessoal? Para todo mundo, inclusive para o capturado. Muito bem. Espaço de confinamento, todos sabemos, viatura policial. Hoje, o ideal, a pessoa pegou preso de ambos os sexos, chama uma segunda viatura para levar separado para evitar qualquer tipo de alegação de abuso. Tá? Crianças. Criança, a gente sabe, ela é submetida à medida de proteção. A rigor, ela não é encaminhada para a delegacia de polícia. Se vocês apanharem e surpreenderem uma criança em flagrante ato infracional, a rigor, ela deve ser encaminhada diretamente para o Conselho Tutelar, que vai aplicar lá a medida de proteção adequada. Lembrando que medida de proteção é uma coisa, tá? E a medida socioeducativa vai ser em outra situação. Opa, mais uma falhinha aí. Foi. Adolescente. O adolescente também vai aplicar o mesmo princípio por simetria, só que o adolescente apreendido, este apresentado na delegacia de polícia, se ele não for encaminhado imediatamente para o Ministério Público ou Poder Judiciário, ele fica na delegacia apreendido. Só que ele tem que ficar numa cela separada do maior por conta aí de possível acusação de abuso de autoridade. Isso já é um princípio que está no artigo 175. Tá? Se falhar, use esse aqui. Muito bem. Ambiente inadequado. Notem que a lei também, lá no parágrafo único, fala em ambiente inadequado. O que seria? Um ambiente insalubre. Não vai se aplicar ao guarda, porque a rigor ele vai só transportar no veículo, mas na delegacia de polícia seria o quê? Colocar a pessoa num porão, numa cafua, num lugar totalmente insalubre, e isso passa a ser agora o crime de abuso de autoridade também. Mulheres transexuais. Então, a mulher transexual, a gente viu, é o homem biológico que personifica o sexo oposto. Então, a gente, por cautela também e por simetria à interpretação da Lei 8721, a gente vai ter também um espaço reservado para essa característica, respeitando sempre a identidade de gênero das pessoas. Tá? Então, é importante a gente também ter isso em mente. O homem transexual, a gente fez também a diferenciação, a interpretação extensiva do Decreto Federal 8721, também a gente vai procurar também um espaço reservado e apartado, porque pode ser subjetivamente entendido como ambos os sexos. Então a gente não quer evitar problema, a gente aí dosa um pouquinho mais na cautela. Cautela nunca é demais para a gente não ter problemas correcionais e problemas criminais futuros. Tá? Artigo 22. Invadir ou adentrar, clandestino ou oficiosamente, a revelia ou a vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Então foi tipificado agora como abuso o crime de violação de domicílio, que está lá no artigo 150 do Código Penal, agora a gente tem um específico, só para nós. Tá? Então ele se aplica aí ao policial. Então ingressar na casa de alguém contra a vontade ou fora das hipóteses legais, que é o quê? Flagrante delito, desastre ou prestar socorro em situação de urgência. Fiz isso, eu posso ser acusado de abuso de autoridade. Vem lá, incorre na mesma pena quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear o acesso do imóvel e suas dependências, ou seja, eu ameaço a pessoa, né, efetua algum tipo de ação com relação a ela, para mim poder entrar na casa dela. Se eu fizer isso também, pode ser configurado como crime de abuso de autoridade a partir de agora. Quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 e antes das 5. Mudou o horário. Antigamente a gente fazia, né? Era diferente, 6 horas, agora mudou. Então agora a gente tem essa vedação de 9 da noite às 5 da manhã. 5 e 1 já estaria legitimada a fazer a entrada, caso efetualmente alguma equipe da Guarda Civil vá apoiar a Polícia Civil num cumprimento de mandado judicial. Vocês já sabem aí com relação ao horário que é feito hoje. Tá? Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro quando houver fundado... Olha só, olha a pegadinha. Prestem atenção aqui. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Gente, indício é uma coisa. Fundados indícios é outra completamente diferente. Se a lei usou a palavra fundado indício, não basta uma mera suspeita, hein? A gente tem que ter alguma coisa concreta para poder cair para dentro, ainda que ache a droga lá dentro. Porque isso pode ser questionado lá dentro, o modo de entrada, a prova é contaminada e aquilo tudo vai por água abaixo, aquele trabalho. Vamos ver. Fundado indício, denúncia anônima.
Olha, tem uma denúncia anônima que tem droga na casa do cara. A gente derrubou, entrou, caiu para dentro e achamos a droga. Tudo bem, faz o flagrante, converteu a captura. Lá na frente no processo, essa prova pode ser entendida como ilegítima. Por quê, pessoal? Porque houve uma mera denúncia, tá? O judiciário já se posicionou nessa natureza. Houve uma denúncia, tá? Não houve aí um indicativo suspeito e a droga foi achada por mera liberalidade. Acreditem vocês, isso pode ser entendido. Tá? Então tem que ter muita cautela. Receber uma denúncia anônima, o importante é se cercar de elementos concretos de que existe alguma coisa de fato naquela residência. Compartilhar a informação com a Polícia Civil, exercer para que ela exerça uma investigação prévia, tendo uma investigação concreta, ou seja, existe o fundado indício, eu entro. Não houve o fundado indício, evitem de fazer entrada, sob pena, além de cometer o crime de abuso, a prova ser viciada lá na frente e vocês terem algum tipo de problema. Tá? Olha só, a gente tem uma decisão aí do STJ, tá? Que ela entende o quê? O que ela legitima? Quando é que eu posso entrar e quando é que eu não posso? Essa denúncia anônima, pessoal, ela alude à necessidade de investigação prévia, que é feita pela Polícia Civil, e informação concreta e robusta acerca do crime, sob pena de ofensa da inviolabilidade do domicílio e, o que é pior, ilicitude da prova. Então, isso é que vai pegar. Então, aquele trabalho lindo que a gente fez de apreensão foi todo por água abaixo, porque a gente não demonstrou o quê? Investigação prévia, e a gente não demonstrou informação concreta e robusta que nos autorizava a entrar. Encontrar a droga é outra coisa, pessoal. O problema nosso é como a entrada foi feita. Se a gente não tinha o fundado indício na mão, isso pode ser questionado lá na frente, então também tomem cuidado com relação a isso. Tá? Artigo 25. Proceder à obtenção de prova também é perigoso aqui. Ó. Em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, incorre na mesma pena quem faz uso da prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento da sua ilicitude. Vamos traduzir isso aqui para o português claro. Isso aí também é um crime próprio. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação. Caberia, então, à Polícia Civil quando está investigando. Só que não raro, vocês na rua, durante uma abordagem, pode obter esse tipo de prova. Acessando o quê? O WhatsApp do sujeito. Então, você chama o WhatsApp do sujeito, abrimos, o cara está conversando com o outro, falou que tem droga em tal endereço. Vocês foram lá, pegaram e acharam a droga. Levaram para a delegacia. A ocorrência, formalmente, está perfeita. Só que como aquela prova foi oferida, é que a gente vai ter reflexos negativos lá na frente. Então, tem que ter cuidado com isso, principalmente com relação a acesso ao WhatsApp. Se eu, delegado, tomar conhecimento de que essa prova foi oferida de forma ilícita, converter a captura em prisão em flagrante, eu incorro no crime de abuso também. Então vamos ver como é que a jurisprudência está se posicionando aí. A gente tem aí uma decisão hoje sobre acesso em WhatsApp. Então o que se diz hoje? O que está se entendendo? Sem prévia autorização judicial, é nula qualquer prova obtida pela polícia por meios de extração de dados de conversa registrada em WhatsApp que está no celular lá do suposto autor do fato delituoso, ainda que ele tenha sido surpreendido em flagrante ato infracional. Quais são os precedentes que o Poder Judiciário tem adotado? Primeiro, Lei de Interceptação Telefônica. Segundo, a Lei de Serviços de Telecomunicações. E terceiro, a Lei do Marco Civil, que é o uso de internet, que prevê que qualquer tráfego de dados interceptado ou oferido tem que ter autorização judicial. Então, cuidado com isso, pessoal. Cuidado. Ainda que a pessoa revele, é importante pegar aquele dado e passar para o delegado de polícia. Ele vai avaliar a conformidade de aferição daquele tipo de prova, vai verificar se há licitude ou não, e aí é adotado o procedimento legal. Então, cuidado, cautela, evitem fazer isso na via pública, que isso pode incorrer no abuso, ou pior, futuramente via influenciar na aferição de prova lá na frente. Esse assunto, pessoal, ele não está decidido, tá? Ou seja, a gente ainda não tem uma martelada. Olha, é crime de abuso. Olha, é a prova ilícita. É uma tendência do Poder Judiciário reconhecer pela ilicitude. Como existe essa tendência, é melhor a gente evitar, para evitar aí que nosso trabalho seja perdido. Tá? Então, o ideal é fazer a coisa de maneira certa. Tá? Então, esse assunto está em repercussão aí no STF, isso também a gente adota também nas aulas e passa para o pessoal, até para que a gente tenha uma cautela, até que tenha uma decisão definitiva a respeito disso, ou seja, pode ou não pode acessar dados de WhatsApp na rua sem ordem judicial. Por enquanto a tendência é não, até que isso seja pacificado, a gente deve evitar e utilizar o termo legal que é autorização judicial.
Cuidado que a gente tem também o outro crime, que é constranger o preso detento, que é o nosso caso aí, o nosso artigo de rua, tá? Ou redução de sua capacidade de resistência a produzir prova contra si mesmo. Pega o seu telefone, põe a senha aí que eu quero ver o que tem aí dentro. Estou constrangendo o sujeito a oferir prova contra ele próprio, caso tenha ali. Isso hoje, meus amigos, é crime de abuso de autoridade. Então, cuidado, cuidado. Na dúvida, não façam. Na dúvida, façam a captura, façam a contenção e levem para a delegacia. O delegado de polícia vai fazer o exame de legalidade daquela ação e aí vai verificar qual é o melhor caminho a ser traçado. Não antecipem ações, porque senão a responsabilidade pode recair sobre vocês. Artigo 33, estamos chegando ao final aí. Utilizar-se do cargo, função pública ou invocar a condição de agente público, ou seja, qualquer um de nós que estamos aqui sentados, para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido, detenção de 6 meses a 2 anos. Ou seja, será que houve a criminalização da carteirada? É o que se diz. A própria lei está dizendo aí. Eu utilizo do meu cargo ou função, me identifico, olha, eu sou guarda civil, eu sou policial civil, eu sou delegado, para me exibir de obrigação legal, ou seja, eu não vou fazer isso porque eu sou policial, ou pior, para obter uma vantagem ou privilégio indevido. Isso agora passa a ser crime, pessoal. Então, qual é o cuidado que a gente tem que usar? O que é vantagem ou privilégio indevido? Notem que a lei não tem palavras inúteis. Indevido, o nome está dizendo, é o não devido. Ou seja, eu sou policial, a partir de agora eu tenho funcional, eu não pago em mais lugar nenhum para entrar em casa de show. Chego lá na porta e falo, eu sou polícia e vou entrar. Se eu fizer isso por liberalidade e eu receber um convite, a pessoa é meu amigo, olha, o policial aqui, o pessoal da guarda pode vir, que vocês aqui, o acesso é liberado. Isso é uma cortesia. Isso não há problema. A cortesia é uma coisa natural. Seria até um ato de má educação a gente não ceder a isso, pode ser mal visto. Agora, eu invocar a minha condição para dizer aqui eu vou entrar porque eu sou policial e não vou pagar, isso pode ser entendido hoje como crime de abuso de autoridade, que eu estou querendo ter um privilégio indevido. Indevido por quê? Porque qualquer pessoa que vai lá ingressar tem que efetuar o quê? O pagamento. É diferente quando eu estou em serviço. Se eu estou trabalhando, aí é diferente. O acesso ele é livre porque eu estou executando as minhas ações. Agora, enquanto particular, eu não vou invocar a minha condição de agente para poder me eximir de uma obrigação legal, porque isso agora passa a ser crime de abuso de autoridade. E quando o privilégio é devido, pessoal? Notem que a lei fala privilégio indevido. E quando é o privilégio indevido? Eu estou armado, tenho porte funcional de arma de fogo e tenho que me identificar para entrar em determinado local. Será que o ato de eu exibir a minha funcional hoje é abuso de autoridade? Não, por quê? Porque o privilégio é devido. A lei me autoriza a andar armado naqueles locais, desde que eu cumpra os requisitos que ela prevê. Então, o privilégio ele é devido. Se é devido, não existe crime no ato de eu me identificar para ingressar num ambiente público ou privado armado, quando as condições me permitirem. Como é que funciona isso para o guarda civil? Olha só. É aquela questão, porte de arma para o guarda civil. A questão ela é um pouco polêmica, porque a gente tem aí uma DIN que está tramitando, mas favorável à guarda. Tá? O que a gente tem no Estatuto do Desarmamento? É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Ponto. Ninguém pode portar arma no Brasil. Salvo, e lá vai ter as restrições. Quem é que pode portar arma? E ela começa a declinar quem é que pode andar armado. Aí ela chega lá no inciso 3º e fala, quem pode andar armado? Os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. E os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil quando em serviço. Olha só. Vamos tentar também traduzir a coisa para que todos entendam. A letra fria da lei, ela cria o quê? Uma desigualdade entre os guardas. Porque, olha, então eu estou na cidade A, eu não posso. Eu estou na B, que é do lado, porque tem mais gente, eu posso. Vamos chegar lá para a gente entender a linha de raciocínio. A lei está dizendo o seguinte, pela lei, o guarda civil de capital de estado, por exemplo, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, tá? Ou a cidade que tem mais de 500 mil habitantes, ele vai ter o porte funcional de arma de fogo, independente do local, se está lá em atividade ou não. Já o inciso 4º, ele fala, quem é guarda civil em município com mais de 50 mil e menos de 500 mil,
pode usar arma em serviço. E quem é guarda civil na cidade com menos de 50 mil? Nem armado poderia andar. Então, o que houve? Houve um questionamento desses dispositivos legais e hoje, graças a uma intervenção do ministro Alexandre de Moraes, a gente tem aí esse preceito. Nós temos a ADI, que eu não estou enxergando daqui, é a 5948. O que essa ADI fez? Ela ainda está em julgamento, mas ela está com essa liminar. Tá? Ela suspendeu a eficácia da expressão das capitais do Estado e com mais de 500 mil habitantes do inciso 3 e suspendeu a eficácia do inciso 4º. Isso significa o quê? O que eu devo ler no Estatuto do Desarmamento? É proibido o porte de arma em todo o território nacional, salvo para casos previstos em legislação própria e para os integrantes das guardas municipais. Ponto. Essa decisão do ministro, ela assegura por hora que o porte de arma funcional ele é extensível a qualquer guarda civil, independente do número de habitantes da cidade. Por quê? Porque ela violaria, essa redação, ela violaria o princípio da igualdade. O guarda civil hoje ele é reconhecido como agente de defesa social, portanto não seria crível que o guarda A andasse armado e o guarda B não, porque eles estão submetidos ao mesmo cenário de exposição negativa. Tá? Então, quando eu me identifico para executar, para ingressar armado em determinado lugar, o ato de me identificar, ele não é criminoso, porque é um privilégio que me é devido. Aceitação de cortesia. Puxa, a gente lá aceita uma cortesia, de vez em quando a gente faz um almoço, um jantar em determinado local, e a pessoa, o camarada é nosso amigo, ele cobra menos, ou ele cede a refeição para a gente. Será que eu posso ser preso por conta disso? Será que é abuso? Não, gente. Não por quê? Primeiro porque não tem dolo. Vocês não têm o dolo de ter uma contraprestação de relação àquela benesse que está sendo dada para vocês. Então, a cortesia, ela para o crime se concretizar, tem que ter o quê, pessoal? A necessidade da finalidade da contraprestação. Você me dá essa refeição de graça e eu, em contraprestação, te faço isso. Aí a gente pode esbarrar no tipo penal. Fora isso, a simples cortesia, hoje é comum a gente passar em estabelecimentos, amigo policial, aqui você tem água, refeição, banheiro, internet. Olha, eu não posso nem entrar nesse estabelecimento, senão vou ser preso por abuso de autoridade. Será que é isso? Não é. Então não temam a lei. A lei ela exige dolo específico. Quem trabalha na linha, fundamentando e motivando suas decisões, não vai ter problema algum. Pelo contrário, está até mais blindado por conta da exigência de dolo específico agora na nova legislação. Para a gente terminar, é uma coisa que não vai refletir muito no trabalho da guarda. Ele vai refletir mais no trabalho de quem vai expor o preso à mídia. Mas não raro, a gente sabe que o pessoal da guarda também dá entrevista, também se interpela. E o que a gente tem que entender aqui? Vamos ler a redação, vocês vão entender o que eu quero dizer. Antecipar o responsável pela investigação, que não é o guarda municipal, então é um crime próprio, seria em tese, quem é o responsável pela investigação no Brasil? O delegado de polícia, então seria um crime próprio. Só que é o seguinte, como a lei é nova, a gente não sabe como a jurisprudência vai entender isso. Vai que ela faz uma interpretação extensiva e fala qualquer policial, e eu fui lá e me adiantei. Então eu vou fazer o seguinte, cautela, eu vou me acautelar até a lei ser pacificada e eu não ter problema algum. Por meio de comunicação, inclusive rede social, olha o cuidado, rede social. Atribuição de culpa antes de concluída a apuração e formalizada a acusação, 6 a 2 anos. O que passa a ser crime agora? Eu, delegado, sou responsável pelas investigações, a guarda me apresenta o sujeito capturado, eu converto a captura em prisão, faço flagrante, chamo a imprensa toda, dou uma entrevista e declino. Olha, esse sujeito aqui, de fato, definitivamente ele é culpado. É ele mesmo, está aqui o sujeito, eu mostro o rosto dele. Além de eu exibir o rosto dele, que a gente tem outra infração penal, eu estou fazendo o quê, pessoal? Eu estou antecipando culpa, ou seja, eu estou antes de formalizar a acusação, ou seja, sem ter a denúncia oferecida pelo Ministério Público, tecnicamente eu não posso atribuir culpa à pessoa. Será que a polícia, então, não pode mais dar entrevista a partir de agora? Não, pessoal. A entrevista ela é permitida, a oferta de dados ela é permitida, desde que a gente não atribua culpa ao sujeito antes de formada, antes de oferecida a denúncia. Então, o tipo penal, pessoal, ele é bem específico, tá? Comunicação, imprensa, rede social, vou lá no meu Instagram, faço uma live demonstrando, falando aquilo que ele é efetivamente ocupado. Nesse caso, eu posso esbarrar no tipo penal, tá? Então, eu atribuir culpa a alguém antes de concluir as apurações e formalizar a acusação, ou seja, antes do promotor efetuar a denúncia, eu posso sofrer imputação de abuso de autoridade.
Na Polícia Civil, para terminar, a gente efetuou um manual, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, e nele tem algumas dicas de como os delegados devem se posicionar em entrevista a partir de agora para não sofrer abuso. E vocês, por simetria, podem fazer a mesma coisa. Por quê? Vocês não vão estar antecipando culpa de ninguém. Tá? Então, qual que é a regra para efetuar uma entrevista? Jamais emitir juízo de valor, salvo se oferecer denúncia. Deixar claro que eventual culpa só será declarada ao término da ação penal. É ele, doutor. A gente tem indícios de que ele teria praticado a infração penal. Eventual culpa só será declarada após o oferecimento da denúncia e a confirmação da sentença condenatória pela autoridade judiciária. Ponto final. Entenderam? Que a polícia apenas colhe indicativos de autoria, materialidade e circunstância. Ela não atribui culpa a ninguém. Ela é um órgão imparcial. Que a polícia não acusa, apenas apura sem encerrar juízo de certeza. O senhor tem certeza? Não. Nós temos indicativos de autoria, certeza só com a condenação. Passem a bola e vocês terão isentos de responsabilização. Exato. Que informações que atinjam investigações, intimidade, honra ou imagem do envolvido não podem ser divulgadas. Informações genéricas sobre dinâmica do crime, eventuais laudos, provas carreadas, testemunhas não protegidas, medidas cautelares não eivadas de sigilos, prisões, essas podem ser referidas, porque elas não encerram juízo de culpa. Então, pessoal, basicamente, são algumas posturas que vocês podem adotar no dia a dia, caso o microfone caia na boca de vocês. Vocês sabem que vocês não podem fazer. O que que não pode fazer? Não posso atribuir culpa ao cara antes da denúncia. Posso fazer o quê? Referência a indício. Ó, tudo indica, aparentemente a autoridade policial vai fazer a avaliação. Muito obrigado pela entrevista, dá licença. Tá? Então é importante vocês conhecerem isso. Ao final, a gente vai deixando essa mensagem, que vale para qualquer policial. Isso eu aplico desde que eu estou aqui há 25 anos. Polícia é bom senso. Bom senso. Tá? Se imbuída no interesse público, que é o interesse que todos vocês têm, a conduta do policial deve sempre se presumir legítima. Isso é a maior arma que a gente tem para justificar a ausência de dolo específico. Ou seja, eu agi com bom senso. Eu agi imbuído no interesse público e a minha conduta, em razão disso, deve sempre se presumir legítima. Deu só um toquezinho, acho que travou aqui. Pô, e aí, ótimo. A gente finaliza, agradeço a todos, peço desculpas pela rapidez, tinha muito mais coisa para a gente falar, mas a lei é extensa, eu procurei trazer os pontos principais voltados para a guarda. Aí está o nosso endereço eletrônico. Ao lado a gente tem o manual da Academia de Polícia de São Paulo, que saiu aí na vanguarda de ser um dos primeiros manuais de abuso de autoridade do Brasil. Ele é voltado especificadamente para policial, tá? Mostrando a doutrina sobre o ponto de vista policial, trazendo regras e instrumentos aí para blindar a nossa ação. Foi escrita por mim, pelo professor Rafael Moraes e pelo professor Benedito Júdice da Cadepol. E é muito interessante a gente ter aí, tá? Ela é disseminada hoje em PDF, algum de vocês até devem ter, e caso não tenha, a gente pode passar aí pelo endereço eletrônico. Agradeço a todos imensamente, agradeço à mesa pela paciência, agradeço a todos também pela paciência. O tema é extenso, às vezes ele é cansativo, e a gente está à disposição aí para qualquer tipo de complementação que se fizer necessária. Muito obrigado. Atenção, pessoal. Antes de passar as perguntas, eu quero... fundador da Academia de Letras, delegado Assir Martinelli, de Campinas. E eu quero deixar aqui registrado os nossos sentimentos, os nossos pêsames. O Assir, um grande poeta da cidade de Campinas, aliás, o secretário municipal da Segurança de Campinas está ao meu lado, mas os sentimentos de toda a academia, os meus colegas acadêmicos, todos aqui, os nossos pesares por essa perda, porque realmente ele representava, não só nessa cidade, mas em todo o país, aí, uma voz literária muito sensível e muito importante, inclusive por ser delegado de polícia. De modo que eu quero deixar
registro aqui. Agora, gostaria de também dizer àqueles guardas que se interessarem por algum documento sobre a sua presença, tendo em vista o grande número aqui presente, eu vou pedir a colaboração do inspetor Oséias, que foi o responsável por trazer aqui vocês nessa reunião, para que entrem em contato com ele, porque nós temos nos livros nossos aqui, no nosso livro de presença, registrado a presença de cada um. De modo que eu prefiro centralizar no Oséias, aí aqueles que desejarem procurarem. Ele é o presidente da Confederação Nacional dos Guardas Municipais, e ele poderá ser a pessoa que fará esse meio de campo conosco. E eu quero passar a palavra para ele também, porque a presença de todos e o sucesso dessa reunião de hoje deve-se ao Oséias, com quem trabalhamos juntos na Secretaria Municipal de São Bernardo do Campo. É um amigo dileto, um inspetor sério, e o apreço que eu tenho por ele é muito grande. E digo mais ainda, nós, entre nós acadêmicos, temos um delegado campeão em tiragem de livros, Bismael Batista de Moraes, que está sentado aqui, que foi presidente da Associação dos Delegados de Polícia, é nosso atual acadêmico, tem mais de 20 livros publicados, é professor, o professor Bismael. Ele, antes de ser delegado de polícia, ele pertenceu à Guarda Civil de São Paulo. De modo que esses vínculos todos sempre nos trazem muito alegria e também a satisfação de essa memorável manhã em que o Marcelo deu essa aula maravilhosa, e aguardamos com toda certeza que ele transforme isso em livro, Marcelo, para que nós possamos ter a satisfação de ler, guardar a sua, e naturalmente acrescentar, além do muito que ele já nos trouxe, né? E aguardaremos aí a publicação do livro para gáudio de todos nós. Passo a palavra ao inspetor Oséias aí para falar sobre esse encontro. Bom dia a todos os amigos e amigas. Eu quero aqui iniciar agradecendo o apoio massivo dos guardas civis municipais de diversas regiões, litorais, Baixada Santista. Eu quero aqui, em nome do comandante Frisarim, da Guarda Civil de Campinas, saudar todos os comandantes de guardas civis municipais. Em nome aqui do nosso secretário municipal de Campinas, saudar todos os secretários municipais aqui presentes, que tem vários outros no nosso meio, doutor Genófilo. Eu quero... São vários secretários municipais presentes. Eu quero falar e dar um destaque ao agradecimento à ADPESP, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que iniciamos uma conversa, um diálogo aqui em 2014, no sentido de estreitar a relação e fortalecer ambas as instituições. E a ADPESP nos recebeu, nos acolheu desde o início. Na época, a doutora Marilda Pansonato era a presidente, e nós fortalecemos essa parceria com o atual presidente Gustavo Mesquita, e sabendo agora que o doutor Maurício Genófilo assumiu a Academia de Letras, esse laço ficou cada vez mais fortalecido. Também eu quero aqui saudar o Fernando, doutor Fernando, que mediou essa relação com as guardas civis municipais, e parabenizar ao Marcelo Lessa pela brilhante exposição, por ter nos passado conhecimento tão importantes e relevantes para as nossas atividades fins e também corporativas. A Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, quando surgiu, doutor Genófilo, sempre surgiu com este viés.
de criar alguns marcos de relações institucionais que viessem reconhecer e fortalecer as guardas civis municipais. E nós temos trabalhado, temos se esforçado muito para que as guardas municipais alcancem um local de destaque que ela merece, pela sua relevância para a segurança pública, para a cidade brasileira. E a ADEPESP comprou esta parceria e tem nos ajudado muito. E esse evento de hoje, sem sombra de dúvida, manifesta esta relação, esse apoio, esse amparo que esta entidade importante, das maiores da América Latina, tem feito com os guardas civis municipais aqui do Estado de São Paulo. Sem sombra de dúvida, cada um dos senhores e senhoras vão retornar para as devidas corporações com conhecimento para multiplicar para os efetivos e com mais segurança jurídica agora para orientar as atividades fins dos guardas civis municipais. Nesse sentido, eu vejo que esse seminário, essa fala, essa palestra já tem um grande benefício. Já foi bastante exitosa, porque nós temos hoje um norte muito claro, temos orientações muito objetivas para exercer as nossas atividades, para que a gente venha continuar oferecendo cada vez mais segurança com qualidade para as nossas cidades em todos os estados de São Paulo. Essa palestra está sendo transmitida, sem sombra de dúvida, vai ser uma referência não só para o estado de São Paulo, mas diversos outros estados que ainda não tiveram iniciativa. Cadê o presidente Gustavo Mesquita? Essa iniciativa é pioneira no Brasil. E, sem sombra de dúvida, professor, mais de 1.100 municípios brasileiros, chegando já a quase 140 mil guardas municipais, vão assistir essa palestra e vão ter a sua aula como uma referência para pautar e para balizar suas atuações, inclusive orientações institucionais. Por isso que eu quero dar o destaque, a relevância a esse evento aqui hoje. No demais, parabenizar e agradecer a cada um dos senhores por ter confiado na nossa convocação, por ter se mobilizado, porque não é fácil deixar o comandante a sua guarda, não é fácil o secretário municipal de segurança deixar a sua cidade e vir para cá. Então, um grande prestígio, e nesse sentido eu quero parabenizar e agradecer muito a confiança de vocês. Muito obrigado. Estava inscrito antes, o acadêmico Carlos Alberto Marques de Queiroz, que quer usar a palavra, ele havia se inscrito para falar, então, só para... Antes das perguntas que serão feitas ao nosso palestrante. Por favor. Isso aqui não tem problema. Carlos Alberto Marques de Queiroz, residente em Campinas também. Agora. Senhor presidente, senhores convidados, senhores acadêmicos, distinto público, bom dia. Cheguei atrasado em razão do tráfego da Via dos Bandeirantes. E passei para o colega secretário a notícia do infausto desaparecimento de Oacir Martinelli. Na década de 80, o delegado Oacir Martinelli, que foi presidente da Academia Campinense de Letras, era um intelectual de primeira linha, decidiu fundar a Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia. Essa academia. E havia, no EG9, 11 cargos à disposição, e eu era o Benjamin do grupo, mais novinho. E fomos ungidos com muita honra nesse cargo, nessa cadeira, onde permanecemos até agora. O Oacir Martinelli era um homem polêmico. Ele nasceu em Campinas em 1929, formou-se pela PUC e, aos 25 anos, ingressou como delegado de polícia. Havia concurso, mas os delegados não eram efetivados. Ele entrou como interino ou extranumerário. E foi dar com os costados no interior de São Paulo. E, em 61, o governador Adhemar de Barros foi à cidade
e mandou o coronel que integrava a comitiva convocar o delegado para que viesse compor o palanque que ele iria falar para a cidade. E o Assir disse ao coronel: diga ao governador que eu não subo no palanque com o ladrão. Na segunda-feira, o Assir estava exonerado do cargo de delegado de polícia. Em 69, o Assir prestou concurso para delegado e ingressou na polícia. Vale lembrar que o Adhemar foi cassado 3 anos depois, pelos revolucionários de 64. O Assir, nas horas vagas, gostava de poetar. Era um homem fino, foi titular de diversos distritos policiais de Campinas. Foi um intocável, foi um Eliot Ness. E numa assembleia da associação, aqui em São Paulo, num local aqui perto, cujo endereço eu não me lembro, havia uma reivindicação salarial. Continua, o nosso presidente esteve em Campinas falando sobre esse problema. E o Assir pediu a palavra. Pediu a palavra e, ao expor o seu ponto de vista, o delegado Fleury disse: shh, cala a boca. Ele partiu para cima do Fleury, que era o grande delegado da época, e fê-lo calar-se. Era um homem temperamental. Ele foi eleito presidente da Academia Campinense de Letras, reeleito, renunciou. Ele era um homem azedo. E fundou essa academia, foi reeleito e também renunciou. Gostava de um conhaque após o expediente, pedia aos seus motoristas que o deixassem sempre numa padaria próxima de sua residência e tomava o seu conhaque. E ia balançando para casa. E a molecada lá da Vila Nova, em Campinas, o apelidou de Biriba, que era um balãozinho de São João, pequenininho, com uma mechinha de glicerina, que subia rápido e depois descia balançando. E ele não gostava desse apelido. Foi um grande homem, foi o fundador desse sodalício, razão pela qual eu pedi a palavra para só registrar que ele voou nas asas da águia para os braços do Senhor. Muito obrigado. Agradeço ao acadêmico Carlos Alberto Marques de Queiroz aí pela referência ao nosso fundador, juntamente com Maurício Henrique Guimarães Pereira. Foram os dois que fizeram todo o trabalho para a fundação e o nosso mérito, porque ele também foi o primeiro presidente há 32 anos atrás na nossa academia. Passo a palavra ao secretário de Campinas. Muito obrigado, muito grato, Marcelo, pela oportunidade. Eu queria aqui cumprimentar cada um dos guardas, meu comandante Frisarim, que já foi feito, acabaram cruzando a frente aí. Muito obrigado a presença dos senhores. Muito grato, Gustavo, aí por nos receber. Um prazer estar aqui com os senhores. O Oséias, que organizou e mobilizou para que isso acontecesse. Parabéns, Oséias, pela preocupação, né, de trazer aí o Fernando e o Marcelo aí para essa palestra. Acho que é importante isso. Maurício, mais do que a Academia de Letras, eu digo que as letras elas têm uma força quando a ação humana as transforma. Eu acho que é isso que ocorre aqui. Nós temos uma lei de abuso de autoridade hoje e que muito preocupa as autoridades, todas nós, as guardas, os delegados, mas nós não podemos confundir o fato de ter hoje a lei de abuso de autoridade com a permissão de ineficiência sem autoridade, de que a gente se posicione como se não fizéssemos mais nada. Eu tenho certeza que, com a cautela necessária, as guardas ainda têm responsabilidade suficiente para executar as suas atividades. Mas nós temos que dar garantias para que isso aconteça. Diz sempre que o poder, né, ele na realidade não perdoa quem dele abusa, mas ele também não perdoa quem ele não usa. E nós temos responsabilidade em usá-lo, cada um de nós aqui estão. Mais ainda as guardas hoje, que têm um projeto novo, tem aí uma questão municipal envolvida,
sem muitas garantias e ainda assim executando, porque é a guarda que está ali ao lado do cidadão, na cidade, conhece os serviços públicos. Então eu insisto muito para que essa proximidade hoje, que tem aí dos delegados, né, da associação, com os municípios, que ali onde a agrura se mostra, com as guardas municipais, se fortaleça mais ainda. Porque se havia alguma dúvida, eventualmente, quando das outras forças, o tratamento recebido aí pelas guardas, pelos delegados de polícia, tenham os senhores certeza, não é esta a posição das guardas municipais. Nós queremos ser um grande braço de auxílio às delegacias de polícia. Já o fazemos, de certa forma, tenho certeza que cada uma das cidades que aqui estão contribuem de algum jeito com a delegacia de polícia que está lá, seja com pessoal, com treinamento, né? Eu vejo aí hoje a felicidade de poder praticar ali o nosso stand cedido para treinamento da Polícia Civil, treinamento conjunto conosco, troca de informação com a Academia de Polícia Regional que tem ali em Campinas. Nós temos, então, tenham em mente isso, né? Os guardas municipais são extremos aliados dos senhores nos delegados de polícia. Fizemos uma operação agora, domingo, 4 horas da manhã, nosso comandante estava ali de pé me ligando, me acordando também, falou, pô, ele levantou-se de mim. Então, dizendo que estava indo numa operação junto com a Polícia Civil para fazer ali, cumprir um mandado em relação a produtos contrabandeados e falsificados, e foi feito isso só possível porque deslocamos lá mais de 50 guardas para poder fazer uma operação daquela que a polícia não teria condição e efetivo para realizar. Mas eu digo o seguinte, a polícia tem esse efetivo para ser realizado, né? Eu tenho certeza que cada uma das guardas que aqui estão expressam isso. Então, tenham também em mente a visão sobre esse homem. Nós temos dúvidas de instrumentos jurídicos sérios. Até que ponto nós ainda somos contestados do guarda poder realizar a abordagem, né? Porque a abordagem seria exclusivo das polícias. E aí nós vamos discussões assim inócuas em relação a isso. E o guarda às vezes se vê, né, em alguns momentos questionado por que ele realizou aquela abordagem. E isso, não tenha dúvida nenhuma, vai parar na questão da Polícia Civil, e até que ponto isso poderia ser visto como abuso de autoridade, por estar utilizando um poder de polícia local, ou da polícia local, como mencionou o palestrante, e realizando uma abordagem que talvez não lhe fosse autorizada. O que é um absurdo, né? O que seria um absurdo. Então, acho que nós dependemos muito aí de que as delegacias de polícia apoiem o trabalho dos guardas municipais. Muito obrigado pela oportunidade, muito grato, e que isso possa ser repercutido realmente entre todas as polícias civis e as guardas municipais do Estado de São Paulo. Parabéns, muito obrigado, Gustavo. Meus amigos, eu queria dizer que eu sempre tive parcerias com as guardas municipais, fui 2 vezes diretor da Academia de Polícia e sempre nós tivemos esse vínculo, esse carinho com os nossos parceiros, mas eu acho que essa parte final do nosso querido secretário pode ser respondido com o início da palestra do Marcelo, em que ele diz que as guardas municipais não estão no capítulo dos municípios, mas estão no capítulo da segurança pública. E eu sempre defendi a tese de que, por isso, quando especificamente o legislador constitucional, na sua Carta Magna, dia 5 de outubro de 1988, definiu no artigo 144 como deveria ser a segurança pública, inseriu as guardas municipais. De modo que, no meu entender, né, eu tenho 30 anos como professor da PUC de São Paulo, eu posso dizer que nos meus estudos, nos meus artigos, eu tenho defendido sempre de que, na verdade, as guardas municipais, tendo esse papel dentro do capítulo da segurança pública, pode, em nome da segurança, e para isso ele existe, ele pode fazer qualquer abordagem, porque realmente ele é fardado para que possa ter essa função ostensiva, não é, de segurança pública.
E daí, uma abordagem, eu acho que está dentro do sistema de segurança pública brasileiro. É que, realmente, nem sempre se consegue dar prosseguimento às legislações de apoio e de regulamentação das guardas, mas que não vejo óbice nenhum do ponto de vista jurídico em relação a isso. E acho que é um serviço de prestação pública para as comunidades e que todos os municípios do Brasil, cada vez mais, criem mais guardas municipais para a tranquilidade e segurança do povo brasileiro. Eu quero passar a palavra agora às perguntas. E eu quero a colaboração do nosso presidente da Associação dos Delegados para dividir comigo essa parceria em relação às perguntas. Alguém deseja dar início? Na verdade, para os senhores e me despedir, que eu tenho um compromisso agora em seguida já agendado anteriormente, mas não sem antes convidá-los todos a permanecer aqui para o nosso almoço, para almoçar conosco. Será um motivo de grande prazer e honra. Estão todos convidados. Hoje estaremos fazendo o valor praticado para os associados, os senhores, de R$ 27,00. E é um restaurante muito agradável, que a gente mantém com muito carinho, uma comida feita com muito carinho. Vai ser um prazer tê-los todos aqui conosco. Fica novamente o meu abraço, contem comigo, que estejamos juntos rumo a uma segurança pública melhor para toda a população. Muito obrigado pela presença.